Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Olá a Studies. todos, aqui é Pascal Lotas do Neutrality Studies e hoje estou conversando novamente com o Dr. Alfred de Zayas, professor da Escola de Diplomacia de Genebra, que já trabalhou como advogado sênior no escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos e mais tarde se tornou o primeiro especialista independente da ONU em ordem internacional. Alfred, bem-vindo de volta. Alfred, welcome back. Obrigado, Pascal, por me convidar. E desculpe pela minha voz. Estou um pouco rouco. Thank you very much for doing the interview. Muito obrigado por conceder a entrevista, mesmo não estando se sentindo muito bem. Eu realmente queria te perguntar, estamos vendo tantas quebras de normas pelos Estados Unidos da América, país do qual você também é cidadão, entre outros lugares de onde você vem. O que você acha desse ambiente atual, em que os Estados Unidos matam pessoas, civis, em alto mar, em frente à Venezuela, no Caribe, em que os Estados Unidos, na prática, renomearam seu Ministério da Defesa para Ministério da Guerra, em que os Estados Unidos simplesmente, enlouquecem basicamente e violam tantas regras antigas e bem definidas? Fico me perguntando se isso não tem um impacto sobre o próprio direito internacional. Quais são as suas opiniões? Bem, o direito internacional é válido. A Carta das Nações Unidas continua em vigor. O que me preocupa é o silêncio de Londres, Paris e Berlim. Quero dizer, nós deveríamos ser os garantes do direito internacional. Tudo remonta à Liga das Nações, à fundação das Nações Unidas. E esses países que tinham a responsabilidade de zelar pela aplicação do direito internacional estão falhando. Certamente os políticos fracassaram de forma notória. Por outro lado, se você observar o Conselho de Direitos Humanos e os procedimentos especiais, a maioria dos relatores especiais se manifestou e condenou todas essas ações dos Estados Unidos. Obviamente, essas são execuções extrajudiciais. Mas não foi apenas o relator sobre execuções extrajudiciais que condenou as ações do governo dos Estados Unidos. Foram ele e quase todos os outros que participaram do comunicado à imprensa. A mesma coisa aconteceu na época do bombardeio dos Estados Unidos ao Irã em junho. O mesmo vale para essa tentativa de contornar o direito internacional ao impor uma paz ditada ao Hamas e estabelecer uma administração. Tudo isso fora do sistema das Nações Unidas. E eu sempre lembro aos meus alunos e ouvintes que a Carta das Nações Unidas é o tratado fundamental. E de acordo com o artigo 103, a chamada cláusula de supremacia, se houver qualquer conflito entre um tratado que os Estados Unidos ou qualquer outro país celebrem, por exemplo, o Tratado da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou o Tratado de Maastricht da União Europeia, ou o Tratado de Lisboa da União Europeia, se houver qualquer inconsistência ou conflito, é a Carta das Nações Unidas que tem precedência. Portanto, todos os tratados adotados após a Carta da ONU devem estar em conformidade com ela. Temos uma jurisprudência consistente, ou seja, decisões e pareceres consultivos da Corte Internacional de Justiça que confirmam isso. Assim, quando a Corte Internacional de Justiça finalmente emitir sua decisão no caso África do Sul versus Israel, é claro que não terá outra escolha. É preciso reconhecer que ocorreu um genocídio. A Corte Internacional de Justiça não pode ignorar todos os relatórios apresentados pelos relatores sobre a Palestina. Estou falando de John Dugard, Richard Falk, Michael Link e, é claro, Francesca Albanese. Tampouco pode ignorar a Comissão Internacional Independente de Inquérito das Nações Unidas sobre a Palestina, presidida por ninguém menos que a ex-alta comissária para os direitos humanos, Navi Pillay, juntamente com meu amigo Milun Kothari, da Índia, um dos membros da comissão. Eles apresentaram seu relatório ao Conselho de Direitos Humanos em 16 de setembro deste ano. E o documento de 72 páginas, muito detalhado, comprova que se trata de genocídio, sem qualquer dúvida. Portanto,
A Corte Internacional de Justiça não vai se posicionar contra eles. A Corte vai confirmar o que já está documentado em centenas de relatórios, não apenas do Conselho de Direitos Humanos, mas também do PNUD, da UNRWA, das declarações dos diretores da UNRWA, do Comitê sobre os Direitos Inalienáveis do Povo Palestino à Autodeterminação e do Comitê Especial da Assembleia Geral sobre as Práticas Israelenses. Portanto, a Corte Internacional de Justiça não vai se posicionar contra eles. Mas nós temos um problema de credibilidade com o antigo sistema de direito internacional quando não há aplicação. A aplicação é, e continua sendo, a chave para a autoridade de qualquer instituição. Se você tem um tribunal, uma corte, uma comissão que emite decisão após decisão, e essas decisões são ignoradas, então você realmente tem um problema. É um problema sistêmico. Mas aqui, minha esperança está justamente nesse desenvolvimento gradual que temos observado nos últimos 5 ou 10 anos. O fato de que o Sul global, também conhecido como a maioria global, não está mais aceitando a liderança dos Estados Unidos. Na verdade, Trump está acelerando a destruição da fantasia unipolar que os Estados Unidos vêm alimentando desde o livro absurdo de Francis Fukuyama, O Fim da História. Quero dizer, essa ideia triunfalista de que nossas chamadas democracias liberais, que nem sequer são democracias por causa da desconexão entre Trump e o povo americano, entre Starmer e os britânicos, entre Macron e os franceses e entre Merz e os alemães, a desconexão é quase total. Eles vivem em mundos paralelos. Mas, de qualquer forma, o Ocidente acelerou o seu próprio declínio. E é o Sul global que vai gradualmente assumir o protagonismo. Quero dizer, gostemos ou não, a China é uma potência, assim como a Índia. E elas não estão seguindo as ordens que vêm de Washington. Então, Washington está se prejudicando ao agir de maneira completamente descontrolada, em que basicamente somos fora da lei. Achamos que podemos fazer o que quisermos, porque, bem, quem vai punir os Estados Unidos? Pois bem, existe uma maneira muito simples de punir os Estados Unidos. Se os países caírem em si, deixarão de comprar armas americanas, mísseis americanos, drones americanos, Tomahawks americanos, F-35s, F-16. Não comprarão mais nada da Boeing. Não comprarão mais carros americanos, caminhões americanos, tratores Caterpillar americanos. American trucks, American Caterpillars, and we can do, that is, the global south. E nós podemos, isto é, o Sul global pode, causar um enorme dano à economia americana, simplesmente deixando de comprar produtos dos Estados Unidos. Quero dizer, as armas russas são extremamente eficientes. As armas produzidas na China e na Coreia do Norte também são extremamente eficientes. Então, se você acha que precisa de mais armas, bem, para ser honesto, nós não precisamos de mais armas. Eu quero a desmilitarização. Quero a desmilitarização para o desenvolvimento. Quero uma reorientação das economias voltadas prioritariamente para o setor militar em economias voltadas para a segurança humana. O que é possível? Escrevi um relatório sobre isso para o Conselho de Direitos Humanos em 2014. Portanto, se os países decidissem que os Estados Unidos estão em guerra com o direito internacional, os Estados Unidos estão em guerra com as Nações Unidas. Portanto, vamos isolar comercialmente os Estados Unidos. Não vamos negociar com eles. O mesmo vale para Israel. Israel está fora de controle. Israel é um Estado terrorista. Israel é um Estado genocida. Não há nada pior do que cometer genocídio. Portanto, não apenas as relações diplomáticas com Israel devem ser rompidas, mas também as relações comerciais. Não compre nem venda para Israel. É uma questão de organizar a resistência. É uma questão de assumir a liderança. E essa liderança pode ser assumida pelo movimento dos BRICS, pelo Brasil, África do Sul, Índia e China. E vamos ver como a situação na Ucrânia se desenrola agora, com esses 3 bolsões de soldados ucranianos cercados, se eles acabarão se rendendo, ou se teremos aqui mortes desnecessárias, absolutamente desnecessárias. A narrativa de que a Ucrânia ainda pode vencer
é tão ilusória que me incomoda quando a leio às vezes no New York Times e no Washington Post, que estão prestando um desserviço aos seus leitores. Sou muito grato pelos seus programas e pelos programas do professor Glenn Giesen, que você já recebeu várias vezes em seu programa, mas também pelas análises muito claras que recebemos de John Mearsheimer, Jeffrey Sachs e muitos outros que estão realmente informando um público cada vez maior sobre as mentiras com as quais os governos têm nos manipulado. Sim, Pascal. Pascal. Estou muito contente. Obrigado por essa visão geral. O que acredito que precisamos pensar agora, e quanto antes, melhor, não é apenas em como sairemos desta crise, mas em como podemos usar esta crise nas relações internacionais e no direito internacional como um catalisador para construir algo que funcione um pouco melhor do que a versão anterior. Por exemplo, vemos agora como certos estados estão simplesmente ignorando todo tipo de disposição. E são justamente os estados que mais gritam sobre uma ordem baseada em regras. Israel, mas também Alemanha, França, Reino Unido e assim por diante, que ignoram completamente alguns dos pilares fundamentais. Também vemos como a sociedade civil em muitos desses estados está falhando em responsabilizar seus próprios sistemas. Por outro lado, também vemos como o sistema de comércio entrou em colapso e como a Organização Mundial do Comércio foi basicamente sabotada. Agora, se levarmos isso em conta e pensarmos em como sistematizar o que você acabou de propor, punir países que ignoram o direito internacional, como poderíamos construir um mecanismo que realmente conecte a Organização Mundial do Comércio, ou o que quer que venha depois dela, a uma versão mais forte do Conselho de Segurança, ou alguma ideia de como evitar esse uso sistemático da força letal no âmbito internacional? Você tem alguma ideia não apenas do que deveria ser construído, mas também de como poderíamos construir isso? Bem, a menos que você mude sua forma de pensar, e a maioria das pessoas ainda quer acreditar na sobrevivência do sistema atual, é preciso, digamos, ter ousadia para se desvincular dessa crença de que os Estados Unidos voltarão a respeitar o direito internacional. Porque mesmo quando falamos de Barack Obama, que foi transformado em um santo pela imprensa e pelas narrativas, e até dos anos de Biden e Blinken, que foram, digamos, mais elegantes em suas violações do direito internacional, todos eles violaram sistematicamente a Carta da ONU e minaram o sistema. A diferença é que eles o fizeram de maneira mais hipócrita. Não quebravam a lei de forma descarada para depois se vangloriarem disso. Porque é isso que acho particularmente chocante no contexto do genocídio em Gaza, por exemplo. As declarações vindas de Trump, de alguns de seus ministros e, claro, dos ministros israelenses. Eles estão se vangloriando desse genocídio que estão cometendo. Bem, isso é, digamos, um reflexo da decadência do Ocidente, da decadência da nossa civilização ocidental. E não pense que os latino-americanos, africanos e asiáticos não percebem isso. Eu moro em Genebra. Mac, tenho contatos próximos com muitos embaixadores. Converso com as pessoas que realmente fazem o trabalho, os funcionários das diversas missões. Eu sei como eles estão pensando. E eles têm um profundo desprezo por... Bem, é apenas uma questão de tempo até que se organizem. E quando houver uma união mais eficaz entre os países do BRICS, e uma união mais eficaz entre a Organização de Cooperação de Xangai e a Iniciativa do Cinturão e Rota, etc., etc., nós vamos desdolarizar. Isso é uma das coisas que precisa acontecer. Que no futuro, ninguém mais compre títulos do Tesouro dos Estados Unidos e ninguém mais faça comércio em dólares. Já está se movendo nessa direção. Mas é claro, leva tempo para desdolarizar, para se desvincular do dólar. Quanto à construção de instituições, um substituto para as Nações Unidas, ainda não estou pronto para virar as costas para as Nações Unidas.
Tenho esperança na Corte Internacional de Justiça. Tenho muito pouca esperança no Tribunal Penal Internacional. Mas na Corte Internacional de Justiça, conheço pessoalmente vários dos juízes e sei que eles falam sério. Sei que têm boas intenções, são profissionais e pretendem ver o direito internacional ser reafirmado. Porque precisamos disso. Quero dizer, o que é a civilização? Uma das primeiras coisas que diferencia a civilização da selva é que temos regras. Depois temos mecanismos para monitorar se essas regras estão sendo observadas. E então temos tribunais. Tenho sido um defensor do fortalecimento dos sistemas judiciais regionais. O problema é que os sistemas judiciais regionais, como tudo que é humano, também foram sequestrados, colocados a serviço de Washington e Bruxelas. Quero dizer, a Corte Europeia de Direitos Humanos adotou várias decisões que são absolutamente erradas do ponto de vista jurídico. Erradas. E o mesmo vale para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A mesma coisa acontece com o Comitê de Direitos Humanos, onde servi por muitos anos como secretário. Houve uma gradual politização das instituições. E isso tem, é claro, o lado negativo, de que se você apresenta um caso que não é politicamente correto, seu caso nem sequer será registrado. Quero dizer, é tão grave assim. Não está no poder da secretaria bloquear o registro de um novo caso, mas eles fazem isso. Eu sei. O Comitê de Direitos Humanos faz isso. Eu sei que o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais faz isso, porque eu era o chefe desse setor. Quando eu era advogado da ONU, eu era responsável por todo o sistema de petições. E as coisas foram sequestradas. É algo que tento explicar no meu livro, A Indústria dos Direitos Humanos. Como o Conselho de Direitos Humanos, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, o Tribunal Penal Internacional e a Agência Internacional de Energia Atômica essencialmente trabalham em conjunto para Washington e Bruxelas. E isso, é claro, precisa acabar. Mas eu não quero jogar fora o bebê junto com a água do banho. Não quero dizer que as Nações Unidas são ineficientes e se venderam, então vamos fechar a loja. Precisamos de um direito internacional e precisamos de um período de transição em que possamos pensar em estabelecer um verdadeiro Tribunal Internacional de Justiça que tenha os meios para implementar suas decisões. Isso poderia ser tentado, de qualquer forma, por meio da União do Sul Global para criar um tribunal separado, de modo que os casos pudessem ser submetidos não apenas ao Tribunal Internacional de Justiça, mas também, por exemplo, a um Tribunal Internacional dos países do BRICS. É uma questão que obviamente tem preocupado muitos outros pensadores. Já mencionei dois dos meus comentaristas favoritos, um é Jeffrey Sachs e o outro, John Mearsheimer. Essas pessoas, essas mentes, deveriam ser aproveitadas na criação desses órgãos. E minha, digamos, profunda decepção com o Ocidente, depois de ter trabalhado, porque eu era um americano muito orgulhoso e uma pessoa muito orgulhosa, de certo modo proto-europeia. Tenho orgulho da nossa cultura, da nossa literatura, da nossa música e de tudo que a civilização ocidental produziu. Mas estou muito preocupado, assim como Eisenhower estava, que o complexo militar-industrial tenha substituído a democracia, que eles tenham um sistema de portas giratórias, pelo qual se alimentam, controlam a narrativa, têm toda a mídia em suas mãos e o dinheiro fala em todos os lugares. E, portanto, conseguiram doutrinar as massas a aceitar qualquer absurdo ou injustiça que o governo cometa. Quero dizer, esse tipo de apropriação das instituições chegou tão longe e de forma tão notória quanto o Prêmio Nobel da Paz. Você pensaria que um dos pontos altos da civilização ocidental é termos entendido que a guerra deve ser proibida, como no artigo 9 da Constituição do Japão. Devemos compreender que neste planeta que todos compartilhamos, precisamos viver juntos e em paz. Portanto, a ideia de um prêmio para pessoas
que mais contribuem para o entendimento internacional, para o desarmamento, para a solidariedade e a cooperação, e assim por diante. Essas são as pessoas que deveriam receber o Prêmio Nobel da Paz. Mas infelizmente, e isso não é algo recente, já em 1906 deram o Prêmio Nobel da Paz ao presidente Theodore Roosevelt. Sami. To President Theodore Roosevelt. That's scandalous. To give the Isso é escandaloso. Dar o Prêmio Nobel da Paz a uma pessoa notória, um agressor notório, alguém que acreditava na guerra como um dever quase primordial do governo, de travar guerra contra outros. E então, a decisão de 2 semanas atrás de conceder essa honra a Maria Corina Machado? Bem, Maria Corina Machado tem sido há décadas uma figura altamente antidemocrática, tentando derrubar o governo da Venezuela pela força, na velha tradição latino-americana de golpes de Estado, que deram à região uma reputação tão ruim, porque tivemos tantas juntas militares, tantas ditaduras de direita, que chegaram ao poder de forma antidemocrática. Quero dizer, ela tem pedido intervenção militar dos Estados Unidos em seu próprio país para que possa se tornar presidente e substituir Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. She asks for more sanctions. Ela pede por mais sanções contra o próprio povo, mesmo sabendo, por tudo que já foi publicado, que temos o estudo de Mark Weisbrot e Jeffrey Sachs sobre punição coletiva em relação à Venezuela. E isso foi apenas para o ano de 2018. Apenas um ano. Eles estimaram em 40 mil as mortes em excesso resultantes das sanções econômicas dos Estados Unidos. Isso em apenas um ano. Então conte 2019, 2020, 2021, 2022. Conte os anos da Covid, quando foram excluídos de qualquer tipo de ajuda relacionada à pandemia. É chocante. E essa mulher apoia essas medidas coercitivas unilaterais que a Assembleia Geral condena todos os anos. Quero dizer, acabamos de ter a 13ª resolução da Assembleia Geral aprovada por ampla maioria, exigindo o fim do embargo dos Estados contra Cuba. E todos os anos há uma resolução sobre a ilegalidade das medidas coercitivas unilaterais. Of unilateral coercive measures. And there will be one, I'm sure, adopted, usually on... E haverá uma, tenho certeza, adotada, geralmente em 16 ou 17 de dezembro. Essa é a data em que toda uma série de resoluções em bloco é adotada, e certamente este ano uma será aprovada. O Conselho de Direitos Humanos adota resoluções condenando sanções econômicas. O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais condena tais sanções por causa de seus impactos negativos sobre os direitos humanos. E ainda assim, o Ocidente, os Estados Unidos, o Reino Unido, defendem essas sanções letais, defendem-nas na Assembleia Geral e no Conselho de Direitos Humanos. Então, quando se observa o histórico de votação de muitas resoluções, percebe-se quem está do lado certo da história e quem está do lado errado da história. E nós no Ocidente nos colocamos do lado errado da história. Placed ourselves in the wrong side of history. I absolutely agree. And the hypocrisy of the Concordo totalmente. A hipocrisia de tudo isso só piora ainda mais a situação. Mas nesse momento, estamos aprendendo algumas lições muito importantes. Antes de tudo, embora você tenha razão ao dizer que as pessoas comuns querem paz, e talvez 99% da população mundial entenda e aspire à paz como objetivo final, temos cerca de 1% do chamado Partido Global da Guerra que realmente, de forma ativa, quer a guerra. Eles querem usar a guerra como meio de implementar seus esquemas grandiosos e assim por diante. E essas pessoas também aprenderam a formular tudo isso em termos humanitários. Como aparentemente, disse Ronald Reagan, o punho de ferro dos Estados Unidos virá coberto pela luva de veludo do humanitarismo. Covered in the velvet glove of humanitarianism, and that's just one aspect. E esse é apenas um aspecto. O outro é claro, como usar ONGs para realizar mudanças de regime e assim por diante. Quero dizer, o nível de sofisticação do Partido da Guerra Global é muito alto. Então a questão para mim é, como podemos igualmente aprimorar a sofisticação do direito internacional, incluindo seus mecanismos, para contrabalançar isso? Agora, uma pergunta direta para alguém que conhece o processo. A Assembleia Geral das Nações Unidas é muito mais democrática do que o Conselho de Segurança, porque é um país, um voto. Também é muito mais fraca, já que não possui mecanismo de aplicação
e suas resoluções são apenas recomendações, e assim por diante. Mas podemos usar essa via, ou talvez outra, como emendas ao tratado, a carta, ou um tratado multilateral separado que poderia ser organizado dentro da Assembleia Geral, mas assinado fora dela. Podemos criar mecanismos que nos ajudem a eliminar esse falso humanitarismo da forma como os Estados Unidos, Israel e outros estão atualmente usando e abusando desses termos. Qual seria a maneira mais eficiente de avançar para emendar o que já temos? Bem, as emendas à Carta são permitidas de acordo com o artigo 109, mas devem ser aprovadas pelo Conselho de Segurança. E o veto dos Estados Unidos é certo. Sim. É por isso que, apesar de todas as boas ideias de Hans von Sponeck e Richard Falk em seu excelente livro Liberating the United Nations, Realism with Hope, qualquer tipo de reforma por meio de emenda à Carta, neste momento, não é promissora. Eu realmente acho que precisamos, pelo menos por um período de transição, de um movimento separado liderado pelos países do BRIC. E há algo nisso. Veja, quando se tem um poder econômico considerável, tem-se influência, e então é possível impor certas coisas. Vamos encarar os fatos. Quando os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França e a União Soviética, ao final da Segunda Guerra Mundial, decidiram unilateralmente julgar os nazistas. To try the Nazis. That was not the world. Não foi o mundo que organizou o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Foram alguns estados poderosos que disseram: nós vamos julgar os nazistas. Agora, os países do BRIC poderiam estabelecer seu próprio tribunal dos BRICS para realizar várias coisas. Por exemplo, se os países do BRIC concordassem que pessoas condenadas por um tribunal internacional dos países do BRIC, ao entrarem em sua jurisdição, seriam presas, julgadas e encarceradas, isso enviaria uma mensagem ao norte global de que sua hegemonia acabou. E é claro, sabemos que o Ocidente vem perdendo considerável poder e influência no mundo em geral, mas ainda não existe um tribunal que realmente os condene. O Tribunal da OMC, porque, obviamente, no campo do comércio, as tarifas impostas por Trump são uma violação grosseira do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio e são incompatíveis com o sistema da Organização Mundial do Comércio. E a única razão pela qual não houve progresso em condenar os Estados Unidos é que o próprio país sabota unilateralmente o sistema ao se recusar a nomear os juízes. Assim, o tribunal foi essencialmente destruído pelos Estados Unidos. Esse foi um defeito de origem na criação desse tribunal de disputas da OMC, mas os países do BRICS também poderiam adotar um tribunal quase arbitral para questões comerciais e então condenar os Estados Unidos. E então, os tribunais da Índia, os tribunais da China, os tribunais da África do Sul e os tribunais do Brasil poderiam agir contra os Estados Unidos e sequestrar quaisquer propriedades que estejam sob sua jurisdição para pagamento. Esse é o tipo de coisa que os Estados Unidos já fizeram no passado, usando as instituições de Bretton Woods. Quero dizer, é bastante chocante perceber como, em 1944, os Estados Unidos criaram instituições que nada tinham a ver com o desenvolvimento do mundo, mas que tinham apenas a intenção de servir como um mecanismo de execução das decisões do Departamento do Tesouro dos Estados. Essas organizações, essencialmente, e claro, sediadas em Washington, D.C., digamos, endossam, implementam e facilitam o contínuo controle neocolonial dos Estados Unidos sobre o restante do mundo. Mas, novamente, sua preocupação é sobre reformar as Nações Unidas ou estabelecer uma forma alternativa de afirmar a validade do direito internacional. O primeiro passo nessa direção já foi dado, porque quando leio os livros que têm sido publicados nos últimos anos, fica claro para mim que não estamos sozinhos. Não são apenas você, Glenn Deasing, Jeff Sachs e John Mearsheimer. Há muitas pessoas pensando da mesma forma que nós. Mas o sistema cuidadosamente construído
criado em conjunto com o complexo militar, industrial e financeiro, está enraizado. Quero dizer, não vamos ignorar os fatos. Eles têm um poder enorme. E quem tem poder não quer abrir mão dele. And anyone who has power doesn't want to give it up. So it's not going to be easy. But, Então, não vai ser fácil. Mas a primeira guerra que precisamos vencer é a guerra da informação. Programas como o seu são cruciais para educar as pessoas. Educá-las sobre onde está a fraude e quem está puxando as cordas em Washington, Londres, Paris e Berlim. Quando entendemos a situação, quando perdemos nosso otimismo ingênuo e de olhos azuis, percebemos que estamos em apuros e que precisamos agir de forma coordenada. Depois, precisamos de um líder. Quem é esse líder? Lula, na minha opinião, é velho demais. Modi também. Espero que surja uma figura jovem dentro do movimento dos BRICS, que lidere os países do bloco em uma oposição eficaz ao controle atualmente exercido pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Mas não precisamos necessariamente de um único líder. O que precisamos é de um entendimento compartilhado, não apenas sobre o que está dando errado, mas também sobre as maneiras de corrigir isso. Certo. Então quero apenas voltar a esse ponto. Veja, agora percebemos que o direito internacional é mais do que apenas as Nações Unidas, mas a ONU é um espaço muito eficaz para debater, discutir e desenvolvê-lo. Poderíamos, por exemplo, seguir o caminho do TPNW, o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, que se tornou direito internacional e foi consagrado no sistema da ONU contra a vontade do Norte global, até mesmo contra a vontade da China e da Rússia, porque eles realmente, sim, de fato, lembre-se disso. Temos o caminho do TPNW, na ONU, na Assembleia Geral, para dizer certo, queremos uma nova norma, e vamos conquistá-la, e vamos lutar por ela até que a tenhamos, e então tentaremos fazê-la crescer. No mesmo sentido, poderíamos tentar criar emendas. Mesmo que elas não sejam aprovadas no Conselho de Segurança por enquanto, se as prepararmos e construirmos apoio, só precisamos esperar até que as coisas mudem, porque sabemos que o poder do Norte global, dos Estados Unidos e assim por diante está em declínio. É apenas uma questão de tempo até surgir uma oportunidade. A outra maneira seria fazer, como você disse, por meio dos BRICS, certo? Reunir-se em algum lugar em Kazan, 50, 60, 70 países, e simplesmente decidir, é isso que vamos fazer. E teremos um órgão judicial e todos nós nos vincularemos a ele. E podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Qual seria a sua recomendação? Quais mecanismos, multilaterais e dentro da ONU, são mais promissores? Além disso, olhando para os precedentes que temos do passado, o que realmente traz resultados? Bem, a Assembleia Geral tem um poder considerável, se quiser usá-lo. A Assembleia Geral já poderia e deveria ter adotado uma resolução unindo para a paz. Fico surpreso que, apesar do caminho muito claro traçado por Craig Mokhiber sobre como fazer isso, pois ele explicou como a Assembleia Geral, no passado, adotou resoluções unindo para a paz, e como isso poderia ser feito hoje, nenhum país tenha feito isso até agora. Eu tinha grandes expectativas quando Gustavo Petro esteve na Assembleia Geral em setembro, de que ele realmente o faria. Chegou-se até a comentar que ele iria fazer, mas no fim, não fez. Mas se não fosse o Gustavo Petro, poderia ser o Ramaphosa, da África do Sul, ou poderia ter sido o Lula do Brasil, ou o Modi. É importante dizer isso, porque todos nós somos Estados-partes da Convenção sobre Genocídio. E a Convenção sobre Genocídio é, antes de tudo, para a prevenção do genocídio, não para a punição do genocídio. Isso é ex post facto e muito menos significativo. É uma convenção criada para prevenir o genocídio. Seria de se esperar que vários países, membros da Assembleia Geral e Estados-partes da Convenção sobre Genocídio, a levassem à Assembleia Geral para uma resolução unindo-se pela paz. Da mesma forma que a resolução Unindo para a Paz foi adotada. Por que ela foi adotada? Porque o Conselho de Segurança das Nações Unidas estava bloqueado.
Agora, como o Conselho de Segurança vai bloquear qualquer reforma significativa das Nações Unidas? Pelo mesmo motivo, a Assembleia Geral pode dizer: nós vamos assumir isso. Vamos fazer o que o Conselho de Segurança se recusa a fazer. Isso é o artigo 12 da Carta da ONU. E eu acho que esse é um caminho que deve ser tentado. O que é necessário, claro, é vontade política. And what you need is, of course, political will. And I ask myself, which is the country that will... E eu me pergunto, qual país vai demonstrar essa vontade política? Quero dizer, talvez precisemos fazer um pouco de articulação na Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, com 300 milhões de pessoas. É um país grande, e eles deveriam fazer seu peso ser sentido na Assembleia Geral e, ao mesmo tempo, por meio dos BRICS. Devemos tentar criar um sistema paralelo, se quiser, ou um sistema consultivo que complemente o trabalho da Assembleia Geral. Eu não perdi a esperança de que a Assembleia Geral faça essas coisas. Mas a julgar pelas declarações vazias que recebemos dos políticos, inclusive, quero dizer, também estou desapontado com o Lula, não tenho certeza de como realmente vamos chegar lá. How we are actually going to get there, so I go back to my all-purpose. Então, volto à minha proposta abrangente. Educar, divulgar as informações, para que um tipo de movimento popular mundial se forme, se una, e então exija de seus políticos que façam algo para salvar o direito internacional e salvar a humanidade de todas as provocações e escaladas que estão acontecendo agora. Começamos a entrevista falando das execuções extrajudiciais totalmente ilegais que os Estados Unidos estão perpetrando no Caribe e no Pacífico, etc. E, mais uma vez, é algo tão descarado, tão público. Isso é algo que realmente me choca. No passado, algo assim seria feito de forma encoberta. Haveria uma negação plausível. Diriam, não, isso é notícia falsa. Não estamos fazendo esse tipo de coisa. That's fake news. You know, we're not doing that sort of thing. What shocks me is that Trump... O que me choca é que Trump está se vangloriando por fazer isso, e que eles não se importam com o impacto corrosivo de longo prazo de tais ações. E que Trump, mais cedo ou mais tarde, vai fazer isso voltar contra nós. Mais cedo ou mais tarde, teremos que pagar as consequências. Porque o direito internacional funciona quando todos concordam que ele é bom para nós, que faz sentido. Mas se os Estados Unidos violarem o direito internacional de forma sistemática e saírem impunes, então outros países que gostamos menos vão seguir o exemplo. Eles vão fazer o mesmo, e esperar sair impunes também. Então isso é uma espiral descendente. É o que eu chamo de regressão no direito internacional. E regressão na nossa percepção de civilização, na nossa percepção de direitos humanos e dignidade humana. Of human rights and human dignity. E o problema não é apenas que o direito internacional pode ser violado e está sendo violado. O problema é quando ele é violado sistematicamente e com frequência. É nesse momento que a situação começa a ficar séria. Quero dizer, os romanos tinham isso. Bem, eles tinham. Mas mais uma pergunta. Se você fosse um multibilionário e criasse algo como um prêmio Nobel da Paz, mas com $1 bilhão indo para o país do vencedor, como você estruturaria isso para incentivá-los a melhorar o sistema? Como poderíamos avaliar se alguém merece ou não um prêmio internacional de $1 bilhão para o seu país? Pelo país? De novo, eu detesto equiparar lei, direitos humanos, ou paz, com dinheiro ou com um preço. Nunca gosto de colocar um cifrão ao lado de uma honra. Acho que a maioria dos prêmios não é tanto para os destinatários, mas sim uma expressão de interesse geopolítico por parte de quem concede o prêmio. Sim. E é quem concede o prêmio que está fazendo um espetáculo e usando o indivíduo, digamos, uma quantité negligible, como Maria Corina Machado, para montar um show e pressionar por uma mudança de regime na Venezuela. É uma completa corrupção do testamento e da última vontade de Alfred Nobel. Quanto a ter um tipo diferente de prêmio, o que eu gostaria de ver não é um prêmio Pulitzer para jornalistas. For journalists, and I must confess
that there are. E devo confessar que há, na minha opinião, muitos vencedores do Prêmio Pulitzer que essencialmente se destacaram em notícias falsas, história falsa e direito falso. Pessoas que, na verdade, prestaram um desserviço ao jornalismo. Porque se eu fosse conceder um prêmio a um jornalista, eu daria a Julian Assange, alguém que realmente serviu à humanidade ao tornar informações disponíveis, informações que foram injustamente retidas do público. Esse seria um prêmio sensato. Mas neste momento, todo o sistema de premiações está amplamente corrompido. Eu estava pensando no prêmio Carlos Magno, o Karls Prize europeu, que neste ano foi concedido, entre todas as pessoas, a Ursula von der Leyen. É tão risível, e é tão... Odeio dizer isso na televisão ou em vídeo, mas não é muito diferente de uma forma de onanismo. It's not unlike a form of onanism. It's a form of É uma forma de comportamento autossatisfatório, egoísta e autocomplacente, que para mim, como ser humano, é um insulto à minha inteligência e à inteligência de todos os outros. Mas então há esses políticos que vão ao evento e o aplaudem. É mais um sintoma da decadência do Ocidente. Sabe, um dos meus autores latinos favoritos é Juvenal, Juvenalis, com suas 16 sátiras, que já mostravam como a sociedade romana super rica estava corrompida e como as injustiças aconteciam por todos os lados. injustices occurred right and left, and happily he was not banished. E felizmente, ele não foi banido como Ovídio foi banido para o ponto em sua época. Mas quando vejo a corrupção em nosso sistema, também penso que talvez não fosse muito melhor em séculos anteriores. Apenas não sabíamos muito sobre isso. O valor adicional de viver no século XXI é que, se quisermos estar informados, podemos estar informados. Se quisermos estar informados, ainda há muitas fontes confiáveis de informação às quais podemos ter acesso. Elf Brentits Curideuch Beast Ulidreus Droithino Peril. Mas podemos reagir. Podemos resistir. We can fight back. We can push back. And as I say, ultimately. E como eu digo, no fim das contas, tenho um sentimento de esperança, porque a guerra na Ucrânia, se nada mais, mostrou que a arrogância da OTAN não foi recompensada com o desmantelamento ou o desmembramento da Rússia, mas que é possível resistir a essa aspiração hegemônica da OTAN. E à medida que essa, digamos, construção corrupta é lenta, mas seguramente desmantelada, talvez haja espaço para um renascimento daqueles princípios que estavam muito vivos em 1945. Como eu digo, quando se lê o que foi escrito por Ralph Bunche, Eleanor Roosevelt e tantos outros nos anos de 1945 a 1953, havia um entusiasmo enorme por construir um mundo mais justo e mais equilibrado. E havia pessoas que realmente acreditavam no direito internacional. In international law, and as I always speak about the spirituality. E como eu sempre falo sobre a espiritualidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos, acho que é um instrumento belíssimo. Devemos, de alguma forma, nos colocar na mentalidade daquelas pessoas e tentar revitalizar todos esses valores e reafirmar nosso compromisso com a Carta, como eu costumo dizer, a única Constituição mundial que temos, mesmo que não seja imediatamente aplicável. Even if it is not immediately implementable. Sim, e vamos voltar a isso, com certeza. Porque uma coisa está clara: o mundo inteiro, incluindo os Estados Unidos, a China e a Rússia, não está realmente questionando a Carta da ONU. Essa é a única coisa em que todos concordam. A Carta da ONU é algo bom. A questão para mim é como podemos mobilizar as forças e os poderes do capitalismo para reforçar os mecanismos que já construímos e depois contornar as manobras de evasão criadas por países como o ZSMA e o Ocidente em geral, a fim de realmente alcançar os objetivos aos quais aspiramos. Mas continuaremos refletindo sobre isso. Alfred, para as pessoas que quiserem encontrar seus escritos, onde elas devem procurar? Alfred, people who want to find your writings, where should they go? Well, you have my website. Bem, você tem o meu site, www.alfreddesires.com. Você também tem o meu blog chamado Human Rights Corner, que é doublefreddesires.wordpress.com. Estou frequentemente no X, escrevo tweets quase todos os dias. Escrevo regularmente para o Counterpunch
Então, se você procurar Alfred Desaias Counterpunch, encontrará uma série de meus artigos. Também escrevo para o Covert Action. Você provavelmente conhece o Covert Action. Publiquei um artigo lá ontem, que também enviei para você. Talvez queira compartilhar esse artigo, caso alguém pergunte. Envie essa publicação mais recente no Covert Action, que publiquei ontem. Ela tem muitas notas de rodapé e várias sugestões de leitura adicional. Basicamente, eu gostaria de focar na minha trilogia sobre direitos humanos e no meu livro Construindo uma Ordem Mundial Justa, escrito em 2021, com seus 25 princípios da ordem internacional. O segundo livro da trilogia é Enfrentando as Narrativas Dominantes, publicado em 2022, e A Indústria dos Direitos Humanos, publicado em 2023. Estou agora preparando uma nova edição de A Indústria dos Direitos Humanos, porque, entre os 3 livros, esse foi o que mais causou impacto, ou tocou em um nervo, e deixou mais pessoas agitadas. E quando você percebe que as instituições criadas para proteger e promover nossos direitos foram amplamente sequestradas, vê que essas instituições, às vezes, fazem o oposto do que deveriam fazer. Quis custodiet ipsos custodes. Isso, mais do que qualquer outra coisa, o levaria à ação. Porque você percebe, você sabe, fui enganado, fui mentido, fui abusado, e agora estou reagindo. E esse livro eu acho, e sei que está sendo usado em várias universidades, sei que está sendo usado por um professor em Tulsa, Oklahoma, que recentemente me escreveu sobre isso. Então acredito que é um processo longo para nos salvarmos da situação em que nossos líderes nos colocaram. Mas, novamente, você está fazendo uma grande contribuição. Quero dizer, eu o assisto regularmente. Obrigado. E alguns dos seus programas têm sido fantásticos. Só gostaria que milhões e milhões e milhões de pessoas os assistissem. Obrigado. Mas veja, o desafio que enfrentamos é que precisamos nos salvar de nós mesmos. É disso que realmente se trata o direito internacional. Esse é o núcleo de todo o empreendimento. Então, Alfred, agradeço por suas reflexões e voltaremos a conversar. Dr. Alfred Desaias, muito obrigado. Alfred Desaias, thank you very much for your... Grande prazer. Obrigado, Pascal Lotas.